Na aula de hoje a gente vai falar sobre alguns usos que o MOSFET trouxe, ele revolucionou a nossa forma de fazer circuitos integrados, tá? Então, no caso do MOSFET-E, aqui é o mesmo circuito que a gente já tinha visto, né, que é uma porta inversora, eu já expliquei isso aqui para vocês. O que acontece, né? Quando vem em alto, o MOSFET satura, quando vem em baixo, o MOSFET corta, e aí vai deixar passar ou não uma corrente aqui. A questão é, se eu estou fazendo um circuito integrado, e eu quero fazer isso aqui dentro dele, várias inversoras, né? Do ponto de vista de microeletrônica, para eu construir o MOSFET, como ele é construído direto lá no silício, né, com substrato de silício, fininho e tal, o tamanho dele é muito pequeno, muito pequeno. E para eu colocar um resistor em série com ele dentro do circuito integrado, esse resistor ocupa um espaço muito grande. Então, é como se eu pudesse economizar. Se eu não tivesse esse resistor aqui, eu poderia colocar muito mais circuitos dentro de um mesmo espaço. E aí o pessoal falou assim, uai, mas será que a gente não consegue tirar esse resistor fora? Porque o resistor, né, ele tem uma propriedade diferente, né, do MOSFET. Só que a gente já viu que o MOSFET, tanto, né, o MOSFET-E, o JFET, o MOSFET deles, apresentam características resistivas, dependendo do ponto de operação que eu coloco dele, ou da região de operação. Então, será que eu não conseguiria trocar esse resistor aqui, tá, por um outro transistor MOSFET, que vai funcionar com o que a gente chama de carga ativa? O que é uma carga ativa? Uma carga ativa é uma carga feita através de um transistor que se comporta como um resistor. Do ponto de vista prático, assim, ela não é um resistor em si, mas ao circular uma tensão e uma corrente sobre ela, ela vai se comportar como se fosse. Tá? Então, ela vai ter essa propriedade aí. Inclusive, eu poderia até mudar o valor dela conforme a tensão e a corrente que eu estou colocando para passar. Então, a carga ativa ela tem essa propriedade. E se eu conseguir fazer isso, eu vou conseguir economizar um espaço muito grande dentro do CI, eu vou poder colocar mais componentes dentro de um mesmo espaço e aumentar o nível de integração dos meus circuitos lá dentro. Como é que a gente faz isso? Tá? A forma mais simples de fazer uma carga ativa, isso aqui vocês vão ver muito em circuito integrado, é eu pegar a minha porta e fazer um curto-circuito dela com o meu dreno. Quando eu faço isso, olha o que acontece, pessoal. Isso aqui que é importante. Já nós vamos para a curva, mas se vocês não entenderem isso aqui, lá na curva vocês não vão entender também, tá? Quando eu faço isso, olha o que aconteceu. Se eu pegar o meu multímetro, tá? E medir a minha tensão VDS, como o dreno está ligado na porta, e eu pegar o meu multímetro e medir a minha tensão VGS, essas tensões vão ser iguais. Por quê? Se a porta está ligada no dreno, quer dizer que VDS e VGS são a mesma coisa. Então, na hora que eu coloco a porta ligada no dreno, eu estou operando numa região, eu preciso olhar na curva do transistor, qual é a região onde o meu VGS fica igual ao meu VDS. Dito isso, eu vou lá para a curva do componente. Tá? A curva do componente, como a gente já viu, dentro, né, da curva ID por VDS, a gente já viu que ela se comporta da seguinte maneira. A partir do VGS de limiar, né, que a gente coloca aqui, que circula lá, ao fixar um valor para VGS, o que eu tenho é, fixado esse valor, aumentando-se o VDS, eu tenho uma região em que o meu transistor se comporta como um resistor, que é a região ôhmica, e a partir de um certo ponto, dependendo do VGS que eu calculei, ou seja, do quanto que eu consegui enriquecer esse canal N que está se formando aqui, eu posso ter
vários níveis de corrente. Então, eu posso chegar com VGS de 15 volts, por exemplo, né, uma curva, um exemplo aqui. Poderia chegar em 3 miliamperes de corrente, poderia chegar aqui em 2 miliamperes com VGS igual a 10, VGS igual a 5, poderia chegar em 0,6 miliamperes, por exemplo. Então, o que a gente vê? Variando o VGS, eu consigo variar o enriquecimento de elétrons aqui, né, a densidade de elétrons desse canal, dá uma possibilidade de passar mais corrente aqui, né, no meu circuito. Então, essa é a curva que a gente já sabe, a gente já estudou isso, né, isso aí está bem explicado. E aí, o que eu vou ver? Nesta curva aqui, que eu tracei em vermelho, tá? Eu vou procurar agora os pontos onde o VDS vai se igualar ao VGS. Então, por exemplo, aqui o VGS é de 5, né? Então, vou aqui no VDS de 5 e vejo, tá? Então, para VDS de 5, onde é que tem o cruzamento? Tá, no VDS de 5, né, se eu chegar ao VDS de 5 na curva de VGS de 5, o cruzamento está aqui. Então, este é o ponto na curva VGS igual a 5 volts, onde o VDS fica igual a 5 volts também. Então, VGS é igual a VDS. E eu faço isso para todas as curvas. Então, vou pegar a curva de VGS igual a 10. Qual é o ponto? O ponto para a curva de VGS igual a 10, onde o VDS se torna 10, é este aqui. E faço isso também para 15 volts, tá? Então, na verdade, o que eu posso perceber? Na hora que eu faço isso, aqui é a partir da corrente zero, tá? Então, aqui, o VDS, ele é igual a 2 volts com a corrente zero. Então, a partir do zero, eu tenho uma sequência de pontos, tá? Em que esta região aqui, esta reta, né? Ou essa sequência de segmentos de reta aqui, representam, dentro da curva ID por VDS, os pontos onde o VGS é igual a VDS. Esses pontos onde VDS são, o VGS é igual, né, se iguala ao VDS, correspondem à região em que este transistor vai estar operando quando eu faço um curto-circuito entre a porta e o dreno. Tá? Então, o que vai indicar isso para mim? Primeiro, se eu consigo unir esses pontos, né, dentro de alguns segmentos de reta, se eu fizer uma divisão aqui entre a tensão, a diferença de tensão, no caso aqui 5 para 2 volts, daria 3 volts. Né, e a diferença de corrente aqui seria, sei lá, 0, não está muito preciso, mas 0,6 miliamperes. Tá? Se eu fizer uma divisão de 3 por 6 miliamperes, né, 3 volts por 0,6, falei 6 não, 0,6 miliamperes, eu tenho um comportamento, né, como aqui é um segmento de reta, eu tenho um comportamento como se fosse um resistor, né, eu percebo que eu consigo construir, né, retas aqui, e toda vez que eu tenho uma relação entre tensão e corrente, que é uma reta, que é uma relação linear, isso é como se fosse um resistor. Então, aqui eu poderia ter um resistor de 3 dividido por 0,6, que daria 5K, aproximadamente. Então, nesta configuração, com esta curva, né, cada transistor tem uma curva, então eu estou colocando só um exemplo, eu poderia muito bem colocar esse transistor operando como se fosse um resistor no valor de 5K, quando estivesse passando uma corrente de 0,6 miliamperes por ele. Tá? Se eu aplicar aqui um VDD, né, nesse caso aqui, como não tem nenhum outro resistor, se eu aplicar um VDD de 5 volts aqui, né, aqui eu coloquei 5 volts, não, aqui é 5K, né? Se eu aplicar aqui um VDD de 5 volts, vai passar uma corrente de 0,6 miliamperes no meu componente,
e este componente ele vai se comportar como se fosse um resistor de 5K. Se eu colocar ele aqui em cima com o VGS igual a 10, ou seja, colocar o VDD 10 volts, eu posso fazer a mesma coisa. Então, eu pego esse segmento de reta aqui, por essa diferença, faço um novo cálculo. Normalmente dão valores um pouco diferentes, mas bem próximos. E assim por diante, né? Eu posso fazer isso com cada um dos segmentos de reta aqui, e eu vou ver que para cada valor de tensão e corrente que estão circulando no meu componente, eu tenho um valor equivalente de uma resistência ali. Então, esse é o conceito de carga ativa. Eu consigo colocar a condução, né, uma característica de resistência do meu componente, conforme o valor de corrente e de tensão que passam por ele. Bom, dito isso, se eu consigo substituir esse componente aqui, um resistor por esse componente, eu consigo economizar muito espaço dentro da minha porta lógica, né? E aí eu posso fazer uma porta lógica dessa maneira aqui. No lugar daquele resistor, eu vou colocar o meu MOSFET nesta configuração de porta em curto com o dreno. E embaixo eu mantenho o MOSFET original, que era aquele que dava a característica de corte e saturação. Então esse MOSFET de cima, o Q1, ele não está trabalhando em corte e saturação. Não é ele que faz o corte e saturação. Quem está fazendo o corte e saturação é o MOSFET de baixo. E na saturação, né, no corte não vai passar corrente nenhuma, então, independente do valor dessa resistência aqui, a tensão de saída vai ser igual à tensão da fonte. Mas, no caso da saturação, quando passa a corrente aqui, se eu calcular isso adequadamente, esse cara pode ser substituído por um resistor, cujo valor vai ser calculado, né, esse resistor que a gente está chamando de RD, porque ele está ligado ao dreno do transistor de baixo, então ele faria o papel de RD, né? Ele pode ser calculado como sendo VDS na região ativa, aí você esqueci de falar, já eu volto lá, pelo ID na região ativa. Por que eu estou falando que é o ID e o VDS na região ativa? Porque a região ômica, a gente viu que é só esse pedacinho aqui, né? Ó. Deixa eu mudar a cor do ponteiro aqui para não confundir. Então, eu tenho aqui, ó, esta região aqui, né, é a região ômica. Como eu estou pegando a curva de VDS igual a VGS, eu estou entrando na região ativa, que é toda essa região aqui. Né? Se eu não estou na região ômica, eu estou na região ativa. Então, eu tenho que pegar valores de VGS e de VDS, né, que são idênticos, dentro dessa região para poder calcular o resistor. E é assim que é feito o cálculo. Então, vou pegar lá um VDS da região ativa, dividido pelo ID da região ativa, que é o ID que vai passar no circuito, e aí eu tenho o meu RD. Tá? No caso do transistor de baixo, o transistor de baixo não está operando na região ativa, né? A gente está operando ele no corte e na saturação. Então, quando ele está com 0, ele está cortado, e quando ele está com 1, ou uma tensão, né, que equivalente a maior que o VGS de limiar, ele está operando na saturação. Então, o transistor de baixo opera na região de corte e saturação, o transistor de cima opera na região ativa, e, portanto, as resistências equivalentes, né, desses componentes são diferentes. No caso de cima, eu pego o VDS da região ativa por ID da região ativa. No caso do de baixo, eu vou pegar o VDS ligado, que é aquele da saturação, dividido pelo ID ligado, que é o valor também do manual, enquanto o transistor está na saturação. Tá? E aqui o importante é que, para que eu realmente tenha, e a gente já viu isso anteriormente, né? Para que eu realmente tenha uma porta inversora, quando eu aplicar, por exemplo, aqui, no caso anterior era 4 volts, né? Eu vou botar 5. Quando eu aplicar 5 volts aqui, eu vou ter 2 resistores. Eu vou ter um resistor embaixo, que é o da região de saturação, tá? Que é o meu RDS ligado. E eu vou ter aqui em cima um outro resistor, que é o RD, obtido nessa configuração aqui, na região ativa. Para que, quando eu aplique 5 volts aqui, eu tenha uma tensão baixa, neste ponto aqui, eu tenho que ter o meu RDS muito menor do que o RD.
porque na hora de eu fazer o divisor de tensão, se isso não acontecer, o que vai, a tensão obtida aqui pode ser de um valor maior, né? Então, vamos imaginar que o RDS seja igual ao RD. Eu vou ter uma tensão que seria igual a VDD sobre 2, né, na hora que eu fizer o divisor de tensão. Então, não é um nível lógico baixo. Então, eu preciso ter uma relação entre RD e RDS razoavelmente grande, para que quando esse cara de baixo sature, eu tenha uma tensão baixa na saída, já que ele, né, vai se transformar num resistor. Tá? Então, normalmente, se a gente olhar as curvas aqui também, vamos fechar aqui tudo para... Se eu olhar a inclinação desta curva aqui, que representaria o meu RDS na região ômica, ou seja, na região de saturação. E se eu pegar a inclinação desta curva aqui, que representa o meu RD na região ativa, eu vejo que pela própria inclinação que elas são muito diferentes. Então, quanto maior a inclinação de ID por VDS, menor é a resistência, óbvio, né? Está subindo muito, para uma pequena variação de tensão, eu tenho uma grande variação de corrente, ou seja, resistência baixa. Aqui não, aqui eu já tenho, para uma variação de tensão grande, eu também tenho uma variação de corrente grande. Então, aqui já é uma resistência um pouco mais alta, né? Ou seja, para eu ter esta variação grande aqui, eu preciso ter também uma variação grande de tensão. Então, isso aqui corresponde a uma resistência alta. Então, pela própria curva, a gente vê que a operação, né, na região de saturação e na região ativa fornecem resistências que são com valores bem diferentes entre si, onde o RD tende a ser muito maior que o RDS, portanto, funciona, né, do jeito que a gente está querendo. Então, aqui seria um valor de resistor elevado, aqui seria um valor de resistor baixo, tá? Então, na hora que eu estou fazendo essa curva aí, aqui eu vou pegar o meu... estava desenhado aqui, nem precisava, né? É o RDS ligado, vai ser o VDS ligado por o ID ligado, é só olhar lá no manual. Então, no caso do meu circuitinho, se o transistor tiver essa característica, a gente pode olhar aqui, né, que o VDS dele aqui, ele não é o VDS ligado, mas ele é exatamente no início ali, né, da minha região. Que a gente não sabe o valor do manual, a gente está olhando para a curva. Então, aqui seria de 2 volts, o VDS, e para um ID de 3 mA. Então, quando eu colocar 2 volts, eu teria uma variação de 3 mA. Portanto, esta inclinação aqui, né, o inverso dessa inclinação, seria a resistência que daria 667 ohms. No caso, se eu pegar agora a região ativa, eu teria o VDS da região ativa pelo ID da região ativa. E aí, para cada ponto, eu tenho um segmento diferente, né? Então, eu poderia pegar esse primeiro segmento aqui, ou esse segundo, ou esse terceiro, para poder calcular. Então, se eu pegar o segmento, né, o final aqui, eu teria 15 volts para 3 miliamperes, o que daria uma resistência de 5 kΩ. Tá? Se eu pegasse aqui no meio, que seria o de 10, tá? Como esse carinha não está em 2 miliamperes, né, ele está mais ou menos aqui em 1,6, eu teria uma resistência um pouquinho maior, 6,25 kΩ. Então, dependendo da tensão que eu estiver aplicando aqui em VDD, essa resistência aqui ela varia. Mas vocês vejam que, mesmo variando, o valor, a diferença, né, o tamanho de RDS em relação ao RD, independente ali da tensão de operação que eu estou colocando, dá uma diferença muito grande. Então, se a gente pegar o primeiro lá, que seria, né, o de 5K, a gente teria um resistor de 5K em cima, um 667 ohms embaixo, e aí na hora que a gente fosse fazer o divisor de tensão, aqui se eu aplicasse 15 volts, por exemplo, a gente poderia claramente ver que a tensão aqui em cima seria muito menor, né, do que a tensão em cima do resistor de 5K. Portanto, indicando que eu estaria numa região de saturação mesmo. Tá? Então, aqui, dando números, né, colocando números aqui, os valores já estão colocados aqui por facilidade. Então, nesse transistor aqui, que eu não sei qual que é, quando eu coloco 20 volts aqui de tensão de alimentação,
e circula a corrente, eu estou colocando ele numa região onde o RD é de 10 kΩ, e aqui, esse transistor de baixo teria o RD ligado de 50 ohms. Então, qual que seria a tensão de saída dele? Quando eu coloco 0 volt aqui na entrada, o meu transistor de baixo está cortado, portanto, a tensão de saída é a própria tensão de alimentação. E aí, quando eu coloco a minha tensão de entrada maior do que o VGS de limiar para levar ele para saturação, esses carinhas aqui são transformados em dois resistores. Eu tenho um resistor de 10K em cima e de 50 ohms embaixo. Eu tenho que fazer o divisor de tensão. Então, fica 20 vezes, né, para calcular essa tensão em cima do resistor de 50 ohms, que é a tensão de saída, fica 20 vezes 50 ohms, dividido por 10K mais 50 ohms, que daria 100 milivolts. Então, a gente vê que, ao aplicar um nível lógico alto aqui, por exemplo, 5 volts, né, pode ser até menos, né, dependendo da característica do MOSFET aqui, eu posso saturar ele até com um valor menor. Então, se eu colocar 5 volts, eu tenho 0,1 volt na saída. Se eu colocar 0 volt na entrada, eu tenho 20 volts na saída. Então, isso aqui claramente é uma porta inversora feita com carga ativa, né? Eu não tenho nenhum resistor aqui. Aqui mais um outro exemplo, né? Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é a relação entre a tensão de saída quando está ligado, ou seja, o componente está colocando 20 volts, está colocando a tensão máxima, e o componente está desligado, está colocando a tensão mínima na saída, do ponto de vista da saída, tá? Não do ponto de vista desse transistor aqui, porque quando ele está ligado, a saída está desligada, né? É o inverso disso. Então, o que eu vejo? A minha tensão de saída, ela varia, né, do nível lógico alto dela de 20 volts para um nível lógico baixo de 0,1. Então, se eu dividir 20 volts por 0,1, dá uma relação em torno de 200. O que quer dizer isso? Quer dizer que a tensão de saída, quando ela está ligada, é 200 vezes maior o nível do que quando ela está desligada. E essa distância entre elas é muito grande, né? Então, eu teria aqui 20 volts para nível lógico alto, enquanto que para nível lógico baixo eu teria aqui muito próximo de zero, né? 0,1. Quer dizer que este circuito, ele coloca os dois níveis lógicos muito longe. Então, ele tem uma imunidade a ruído muito grande, porque não vai ser confundido o 0 com o 1, né? Normalmente o 0 e o 1, ele tem aqui, né, uma região, no caso do CMOS, no meio da curva, né, que seria 10 volts. Então, há uma chance muito pequena de eu ter algum erro se propagando aqui, porque a relação liga-desliga da saída é uma relação muito alta, tá? De muitas vezes, né? Aqui eu tenho outro circuito, com outro tipo de transistor, com uma outra polarização, onde o meu RD passa a ser 2 kΩ e o RDS passa a ser 500 ohms. Se eu fizer os mesmos cálculos, né, colocando 0 volt na entrada, eu vou cortar o meu transistor, ele vai para 10 volts na saída, e ao colocar, sei lá, 5 volts na entrada, o que seja, né, para saturá-lo, eu vou ter que fazer o divisor de tensão entre 2 kΩ e 500 ohms, então vai ficar 10 vezes 500 ohms, dividido por 500, mais 2 kΩ, que vai dar 2 volts. Então agora vocês reparem, ó, com nível lógico alto na saída eu tenho 0, eu tenho 10 volts, desculpa, e com nível lógico baixo eu tenho 2 volts. Isso tudo por quê? Porque esses transistores, né, nas respectivas regiões de operação de cima e de baixo, colocaram aqui resistências equivalentes, né, na carga ativa e do RDS ligado, mais próximas, né? Então, eu teria aqui um valor aqui de 4 vezes maior, ou seja, bem mais próximo do que o anterior, que eu tinha uma relação aqui de 200 vezes maior, né? Isso vai implicar em quê? Vai implicar que agora a minha relação liga-desliga, que antes era 200, ela cai para 5, né? Então, eu teria aqui, para nível lógico alto, eu teria 10 volts, e para nível lógico baixo, eu teria aqui em torno de 2 volts, tá? Quer dizer que o meu limiar, se ele estiver na metade aqui mesmo, né,
a gente está vendo que o nível lógico baixo ainda é detectável como nível lógico baixo, mas ele está mais próximo, né, de ser mal interpretado no caso de algum ruído que entre no meu sistema. Portanto, esse circuito vai funcionar como porta inversora? Vai. Dá para utilizar? Dá, e ele funciona bem. A questão é a imunidade a ruído. Nesse caso aqui, eu vou ter uma imunidade a ruído mais baixa, né? Um ruído de até 3 volts não altera o meu nível lógico percebido na saída. Enquanto que no outro caso, um ruído de até 10 volts, o sinal não permitiria essa mudança. Mas assim, de qualquer forma, um ruído de 3 volts é uma coisa absurdamente grande. Então, esse cara aqui também funciona, muito embora o nível lógico baixo dele não esteja tão próximo do zero assim. Tá? Esse exemplo aqui ficou muito claro, aquela questão que eu falei para vocês, que o MOSFET, ao contrário do BJT, ele não garante uma tensão de saída baixa, né, próxima de zero aqui, como a gente tinha lá no BJT. O BJT, se eu saturava ele já fazia isso para mim. No MOSFET, não. Ele se transforma num resistor, e aí, como a gente viu, com que esse resistor aqui, em relação a esse, ele é muito menor, mas ele está mais próximo, né? Ele não é tão menor assim, a gente vê que a tensão na saída ela sobe. Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter na hora de projetar os circuitos, tá bom? Então tá, então o que a gente viu foi que uma forma de economizar espaço dentro do circuito integrado é utilizar a carga ativa. A carga ativa ela é utilizada também com o BJT, tá? Em outras montagens. Eu acabei não falando sobre isso porque normalmente ela é utilizada em amplificadores operacionais para você conseguir fazer circuitos analógicos, tá? Mas é um princípio parecido, só que ele vai transformar o meu componente numa fonte de corrente. No caso do MOSFET, não. Eu transformo ele realmente numa resistência. Tá?